Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso, por estar aqui mais uma vez, com mais um programa, isso é bom. E agradecemos ao nosso Deus por essa rica oportunidade que Ele tem nos dado de falar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de falar a palavra de Deus que a responsabilidade foi dada a nós, ou seja, é um dever, né, do homem falar as coisas de Deus, anunciar as virtudes do Senhor, anunciar os testemunhos, as obras feitas pelo Senhor na face da terra. E continua fazendo, já fez, é claro, e o que já fez, anunciar, e anunciar também que Ele continua fazendo, todos os dias, né, nas nossas vidas. Como é que isso acontece? Qual é as evidências? E como devemos enxergar isso, compreender isso aí, aceitar, acreditar na obra do Senhor? Deus, Ele trabalha nas nossas vidas todos os dias e muitas vezes não enxergamos isso aí. Então, o dever do homem é enxergar, é compreender, é acreditar, é agradecer, ser grato ao Senhor. Quantas pessoas aí são ateus, pessoas que até acreditam que existe Deus, mas ele é contra Deus. Ele tem um coração do maligno, ele não aceita as coisas de Deus, ele é revoltado com Deus como o diabo é. E ele não sabe que ele veio de Deus e que vai prestar conta com ele, né? Isso aí é bem claro e não tem para onde escapar, irmão. Não tem como você fugir dessa realidade. É preciso entender que você vai prestar conta com o Senhor, né? Então veja que seja as obras encobertas, seja como for, vai ser esclarecido todas as coisas, né? Então, em Hebreus capítulo 12, versículo 13, diz que não há criatura encoberta diante dele e que todos nós estamos nu e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar, havemos de prestar conta. Então, não tem como você escapar dessa realidade, ainda que você pense que vai escapar. O diabo até hoje ele pensa que escapou, ele pensa que vai dar tudo certo, que não vai chegar o dia dele ser preso, dele ficar sem direito a falar coisa nenhuma, a reclamar nada. Ele acredita que Deus não vai prender ele de forma que ele não possa agir mais. Ele continua agindo. Ele continua achando, ele é uma criatura, assim como você também é uma criatura. Então você deve a sua vida ao Criador. E Deus, ele é o ser mais amoroso que existe. Flexível, de maneira que ele muda dependendo de você mudar. No sentido com relação a você. Porque a sua palavra, ela ensina você a se defender do mal. Ensina você a fugir da aparência do mal. Adquirir poder para fugir do mal. Para lutar contra o mal. Para que você não fique sujeito ao mal. Então, o mal quem é? O diabo. Vem da parte maligna. Então, a palavra de Deus nos ensina e nos dá poder para lutar contra toda a força do maligno. Agora, eu não querendo isso, eu fico do lado do mal e estou do lado que vai perder, que está perdido. Então, sabe aquela coisa de você persistir em ficar do lado errado, do lado que não vai dar certo? Então, veja, Deus, às vezes, as pessoas são revoltadas contra Deus, achando que ele é ruim porque as pessoas morrem. Mas quem mata é o diabo, não é Deus.
Nós já nascemos, pode-se dizer, mais claro, humanamente falando, morto. Nós estamos sem vida e precisamos adquirir vida, buscar a vida, garimpar a vida, granjear a vida, lutar pela nossa vida. E como é essa luta? Buscando em Deus. É isso aí. Quando você busca, você tem. Parou de buscar, parou de ter. É isso aí. A mesma coisa de você trabalhar, empregado. Né? Você está trabalhando, não tem salário. Não parou de trabalhar, não tem salário. Isso é uma coisa muito, muito clara. Né? Então veja, apesar de ser a graça de Deus, nós somos salvos pela graça. E o crente vive da fé, que acreditando que existe essa graça que nos salva. Nós temos entrado a ela pela fé, nós entramos na graça pela fé. Apesar de ser assim, é porque você não vai ter condição de produzir salvação de você mesmo. Por isso que é um dom de Deus. É uma coisa gratuita de Deus. Você não compra nada de Deus. Comprar como? Uma coisa que é o Criador que criou todas as coisas. Então você busca nele, de graça. É isso aí. Você busca nele. E aquilo que você não consegue buscar, mas você está agraciado. Você está do mesmo lado. Você está acreditando. Então o crente viverá da fé. Ou seja, o justo é justificado porque você crê nisso aí. Então entenda aqui muito bem que o Senhor Jesus é bom, Ele está disponível para te salvar, para te ajudar. Agora, não adianta você se revoltar contra Deus porque você vai para o inferno, irmão. Para melhor dizer, já está. Para ficar bem claro. Porque o que mata o homem é a morte. E a morte quem é? É o diabo. O ladrão vem se não matar, roubar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus. Eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então Deus não mata ninguém. Não. E agora você escolhe a morte. Você escolhe, porque não adianta nós estar falando aqui em coisa natural, porque morre crente, morre descrente, morre tudo, no sentido natural. Mas no sentido espiritual, os crentes escapam, aqueles que acreditam, aqueles que vivem da fé, aqueles que se justificam pela fé. Então ele vive, ele passa pela morte, mas vive, ou seja, é salvo. Então veja, se Deus fosse ruim, ele te tapeava, ele te enganava. Mas ele te avisa, por isso existe a palavra e existe as pessoas pregando a palavra. Quando eu acredito, eu sou pregador dessa palavra. Ainda que eu não suba em cima de púlpito, de igreja ou ande na rua, nos cultos de rua pregando, na rádio ou na TV, mas eu sou um pregador. Eu sou um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. Eu sou geração eleita, né? Então eu sou pregador da palavra, ainda que eu não abra a boca para dizer muita coisa. Mas só eu cultuar a Deus, eu ter uma vida como a Bíblia exige, como um cristão deve viver, eu já sou um pregador. Com a minha vida, com as minhas atitudes, a maneira de agir, eu já prego a palavra de Deus, eu já anuncio as virtudes do Senhor Jesus. Então veja que não é necessariamente você pregar, falar, mas você indo para os cultos, sempre você vai ter alguma coisa para dizer para alguém. Então você é um defensor do reino na face da terra. Então é preciso que você entenda isso aí. Se você, naquele dia, a Bíblia diz que Deus não vai ter ninguém por inocente. Ninguém. Então veja, você que é revoltado contra Deus, como o diabo os demônios tem ira de Deus, tem raiva de Deus.
e ele diz que Deus é ruim, no caso quem é ruim é ele, foi ele que matou o homem, foi ele que enganou o homem e continua enganando. Deus não engana ninguém, ele fala a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus falou. Então veja aqui, irmão, essa necessidade que você tem, né, de acreditar nesse Deus e não se revoltar contra o Senhor, né? É preciso que você saiba que existe Deus, como diz no Salmo 100, né? No versículo 2, sabei que o Senhor é Deus. É isso aí, irmão. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Ou seja, é Ele que se reproduz em mim. Está entendendo? No sentido, eu não posso me aproximar de Deus se não for pelo próprio Deus. Pela permissão do próprio Deus. Pela busca em Deus. Ou seja, em Deus eu me faço Deus. Está entendendo? Porque Deus produz Deus. Homem produz homem. É isso aí. Diabo produz diabo. Né? No sentido, se você ouve o diabo, você vai ser um diabo. Ah, na face da terra, quando morrer, aí que é diabo mesmo. Não adianta conversa fiada aqui. Você é guiado pelos demônios, então você está produzindo, está gerando em você o quê? Demônios. Então, demônios não, está gerando em você um demônio. E pode gerar outros também que se tornam demônios. Você leva um ensinamento de demônios. Então veja, uma vida de demônios, então você vai ter a outra vida, depois dessa aqui, é de demônios. Agora eu tenho uma vida santa com Deus, que é separado, é o único. Não tem ninguém que seja igual a Ele. Então eu sou separado com Deus, santo. Então vou ter uma vida santa. Vou ter uma vida, eu sou um anjo. Né? Então eu estou sendo preparado por Deus, então eu sou um Deus. Né? Claro. Se isso vingar até o final. Não vai pensar que no meio da estrada você pode largar, tá bom, já completei a carreira, eu já me aposentei. Não tem isso aí. Com Deus não tem isso aí. Com Deus não tem aposentadoria, não tem demissão, né? Não, com Ele não. Se você que se demite, é você que pede a conta. Não vai faltar vaga. Na obra de Deus não falta vaga. Não. Acabou aqui. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas também, aí não vai faltar vaga, mas também não vai faltar serviço, não vai ter aposentadoria. É eterno. Até no sentido humano. E depois a eternidade entra mesmo, de verdade, que é depois da morte vem a vida eterna, espiritualmente falando, né? Então é isso aí. E deixa quem quiser seguir outros deuses, ou falar bobagem aí que não existe Deus, ou que existe, mas ele é ruim. Deixa quem quiser falar, irmão. Deus é bom. Como diz, eu volto lá no Salmo 100 outra vez. No último versículo 5, que diz que verdadeiramente o Senhor é bom. E eterna é a sua misericórdia, ou seja, a sua bondade é eterna. A sua misericórdia que nos alcança, nos abraça. Eterna é a sua misericórdia e a sua verdade, que é a sua palavra, se estende de geração a geração. Não tem mudança, não. O diabo, ele muda toda hora de estratégia para enganar você. Porque é uma mentira, ele muda e faz o que... É malícia. Então, verdade é uma coisa só. Né? Se eu quero mostrar um caminho para você, pode passar séculos. Eu vou ensinar só aquele lá. Esse caminho me leva aonde? A cidade fulano de tal. Se eu não quero enganar,
Eu vou passar a minha vida inteira dizendo para as pessoas, isso aí vai a fulano, chega a cidade fulana. Agora, se eu sou mentiroso, eu vou enganar a vida inteira dizendo, mostrando outro caminho. A pessoa pergunta, isso aqui me leva a tal cidade? Não, leva... Eu vou mentir para ele. Então veja, o diabo é assim, ele faz de tudo para te tapear, para você não achar o caminho, não achar a verdade, não achar Jesus Cristo. Que as pessoas se enganam muito, tem uns falsos profetas aí, nas redes sociais mesmo, agora mesmo eu respondi um lá, porque tem hora que não dá de ficar calado, irmão. Você precisa falar alguma coisa, porque você sabe a verdade. Você não pode deixar as pessoas serem enganadas por um falso profeta. Uma pessoa que está dizendo a mentira. Que Deus é bonzinho, porque o diabo diz isso aí também. Para você não achar Deus, ficar fora da palavra, e com isso ser condenado. Ele diz que Deus, ele não leva em conta, não, negócio de pecado, a graça. Você já aceitou? Você acredita em Deus? No sentido, não é obedecer, ele está falando no sentido de só saber que existe Deus. Está salvo já. Mentira, irmão. Existe as exigências de Deus para que você seja participante da graça e se salve. Então não é assim de qualquer jeito. Tem que ter obediência. Aí ele fala de Jesus. Jesus é a palavra, irmão. A palavra é Jesus. Se Jesus está falando e você não está obedecendo, você está seguindo ele? Não. E só existe outro que tira a palavra de Deus. Só outro, que é o diabo. Né? Porque, claro, os homens que se desviam, mas ele dá ouvido às coisas erradas. Tudo que vem contra Deus, que não é favorável ao cristianismo, que não é favorável a Cristo, é anticristo. Ou tu acha que é o quê? Não tem outra coisa a dizer aqui. Só tem Cristo e anticristo. Só tem Cristo, Jesus e o diabo. Não tem outra coisa. Né? Então vejo os anjos do Senhor trabalham a nosso favor. E os demônios a favor do diabo. O que é que eu digo mais aqui? Não tem o que falar mais não, é só isso mesmo. Então se eu estou desobedecendo a Cristo, eu estou andando como? Né? Mas eu estou conforme os homens mesmo. Homem não manda em nada não. Homem não se manda em nada. Mas eu posso, pode nada. Tu não pode coisa nenhuma. Não adianta tu pensar que pode, porque é o diabo que está falando na tua mente. Está colocando para você se achar. Você se orgulhar de ti mesmo e achar que você pode se dominar. Se pudesse, você não morria. Agora me diga. Se você mandasse alguma coisa na tua vida, você não morria nunca, nem envelhecia. Você era talvez, quem sabe, um homem que alcançava as nuvens. Se você pudesse alguma coisa, porque Jesus, ele disse isso. Com todo esse poder que tu acha que tem, Jesus disse, essa preocupação que vocês têm com vocês mesmos, carnalmente falando, ele falando, vocês não podem acrescentar um côvado à sua estatura. Ou seja, 45 centímetros do tamanho. Agora, se pudesse, irmão, se pudesse aumentar vários metros, o que tu acha? Tinha homem aí que andava na nuvem lá, a cabeça dele estava na nuvem lá. Porque um queria ser maior do que o outro. Agora diga que eu estou mentindo. Diga que eu não estou certo e que você não está entendendo a palavra. Claro que está. Você está sabendo que se você pudesse ser grande, você era. O homem sempre ele quer isso aí, humanamente falando. Mas você se rebaixa, você se humilha, você amansa com a palavra de Deus. Você reconhece que quem manda é Deus. Quem pode é o Senhor. Ele te dá todo poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do maligno. Ele te dá, mas você não tem. Agora, o inimigo, ele te empurra, ele te incita a ser contra Deus, a ser revoltado com o Senhor. Ou não acreditar, ou acreditar demais numa coisa que Deus não é. Sabe aquela coisa? Ele fez isso com Jesus, irmão. Te atira daqui embaixo. Ou seja, levantou Jesus, que ele tem poder para levantar.
levantou Jesus na pilastra da igreja ali, sei lá, na torre da igreja, vamos falar assim, e ele mandou que Jesus se atirasse de lá, porque está escrito que acamparei meus anjos ao teu redor para que não tropece teu pé em pedra. Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você vê que ele te empurra. Ah, faz isso, que besteira, mas tu é muito. Tem nada a ver, Deus vai tirar a tua vida, vai tirar a tua salvação por causa disso. Tira sim, não está tirado. O que diz na Bíblia está feito já. Não é que vai fazer, Jesus ainda vai pensar. Rapaz, deixa eu meditar aqui. Não tem isso não. É por isso que Jesus é a palavra, e eu preciso confiar na palavra, saber que ela me mata ou me salva. Me rejeita para a vida eterna, tem uma condenação, ou também tem a salvação. Se eu obedecer, eu tenho ela. Se eu não obedecer, eu tenho contrário a mim. É isso aí. Então as pessoas ficam mostrando nas redes sociais que Jesus... você já aceitou Jesus? Precisa de nada não, tá salvo. Que salvo nada, irmão. É luta, é batalha. Entrou na guerra. Você entrou na guerra. Jesus diz que depois de você confessar, receber a palavra, a semente que ele falou do semeador, aí vem os espinhos para sufocar essa planta que vai nascer, que é os cuidados da vida, as riquezas, que vai te sufocar para que você largue a palavra e siga aquilo lá. Aí vem a perseguição do maligno por causa da palavra. Sabe o que é o ladrão? Ele não vai atrás, eu até vi nas redes sociais aí, as pessoas falando sobre armamento, e aí dizendo quem é que concorda, que as pessoas se armem, né? Que seja a população armada. Aí teve um lá que falou que não concorda porque os pobres, dizendo ele, não vão poder comprar arma, que arma é caro, não sei o que lá. Mas o ladrão vai atrás do pobre, vamos dizer assim, vamos falar aqui humanamente falando. O cara não tem nada, só tem a vida, o ladrão vai roubar o quê? Então tem esse lado aí, assim, que a gente tem que olhar. É o que eu quero falar agora. Quando você tem alguma coisinha, o ladrão quer roubar. Tá entendendo, irmão? Então veja que Jesus falou isso aí. Né, que o ladrão só entra na casa que tem tesouro, que tem alguma coisa. Quando você recebe a palavra, você passa a ter a vida. Você passa a ter aquilo que o diabo jogou fora. Tá entendendo? Você tem a coroa da vida. É tanto que Jesus diz lá em Apocalipse 3:11, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não, mas que é esse ninguém? Os demônios. Ora, tu tá pensando o quê? Então ninguém tomar o que tu tem, porque tu não tinha nada, agora tem. Tu não tinha, era pobre, cego, miserável e nu. Tá lá em Apocalipse 3, também versículo 15, 16, por ali. Então, aí você, no 18, ele diz que a riqueza vem dele. Aconselho-te que busque em mim o ouro provado no fogo para que te enriqueça. Então isso é riqueza. Né? Você ter a vida. Então você entrou na batalha para defender a tua vida. Porque se você não aceitar Jesus e não seguir o Evangelho, a palavra de Deus, os ensinamentos dos apóstolos, tanto de Jesus, os apóstolos escreveram os 4 evangelhos aí. Vamos tirar Lucas e Marcos fora, mas é na mesma coisa, mesmo ensinamento de Jesus. E os apóstolos pregaram a palavra aqui, 27 livros, para você aprender como fazer no meio dessa guerra. O que fazer para defender a tua coroa. Se você entrou no meio disso aqui, você tem que andar conforme a palavra. Agora, se você está fora disso, você não tem guerra nenhuma nesse sentido. Porque você está vencido. Você está do lado errado, você está do lado do inimigo, você está do mesmo lado do maligno. Não tem outra coisa a falar aqui, é isso mesmo. Só tem 2 exércitos. Nós militamos a milícia do Senhor. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para desfazer as fortalezas, disse o apóstolo Paulo.
né? Então precisamos entender essa situação que nos encontramos, porque hoje, irmão, eu sei que sempre teve falsos profetas, mas hoje a coisa piorou. Esfriou a igreja de tal maneira que as pessoas pensam que vão se salvar assim. Sabe, tem as pessoas que olham a gente trabalhando assim, às vezes diz assim, e aí, só na manhã? É, só na manhã, tá? Não faço nada na vida. Então, tem gente que pensa que é assim, não, vou me salvar só na manhã. Não é assim. Você precisa lutar por ti mesmo. Mas enquanto é dia, enquanto é hora, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Ou seja, é a oportunidade agora, né, de você adorar a Deus, buscar a Deus. Ele exige de você a adoração. Por quê? Porque Ele é Deus. É o único. Se você não der glória a Ele, você não tem a glória dele. Ora, é muito fácil. Né? Então não fique aí com conversa fiado, não. Depressivo aí, é oprimido pelo diabo, irmão. Né? Esmagando a tua alma. E você rejeitando o poder de Deus que é a favor de ti. Porque tem tanta gente depressiva aí, né? E principalmente essas pessoas que são contra Deus. Eles vão contra a natureza de Deus, os princípios de Deus. Sabe aqueles princípios que não é quebrado? Deus não aceita quebrar. Sabe aquela coisa que você sabe que você é um homem, aí você aceita a ideia de ser uma mulher? Isso é complicado isso aí, irmão. Então é um princípio. Deus nunca vai aceitar isso aí. Não adianta, não, mas eu sou engraçadinho, batorezinho. Não, não tem isso não, irmão. Não vai aceitar, entenda. Busque a Deus, Jesus. Vê se Jesus, ele... muita gente, mas Jesus. Quantas namoradas teve, quantos casamentos teve? Viveu para salvar você na terra. E ele tinha desejo, porque ele era um homem normal, um homem, e quando você vai ver, nem só Jesus, mas os judeus, até hoje, pensa nas pessoas que se guardam, para que tenha o seu casamentozinho ali, direitinho. Você vê lá o nosso Isaac, que é comparado com Jesus mesmo, né, na Bíblia, apontava para Jesus, né? O filho, Abraão como Deus ali, e a Isaac, o filho dele único, que ele deu, né? Ia matar ali, provou para Deus que amava a Deus. Então você vê Isaac, ele casou com 40 anos. Aí quantas namoradas ele teve? Nenhuma. Dá de se entender isso na Bíblia só se for um maluco que não queira entender. Porque quando foi para casar, seu pai mandou buscar uma esposa para ele da família dele, né? Lá na nação dele. Então veio ali uma prima dele lá, e ele casou com ela, a Rebeca, né? Então veja que se fosse para namorar por ali, Abraão não tinha feito isso. E o conselho que ele deu para o homem que foi buscar, como é o nome dele? Eliezer, né? Pois é, que foi buscar ali a Rebeca. Diz que Deus te guarde de tu trazer uma mulher que não seja qualquer mulher para o meu filho. Não, não é assim não. Então veja, um negócio sério. Aí você não se guarda. Não, rapaz, eu não tenho vontade e tal, desejo por... Eu sou um homem, mas não tenho desejo por mulher. Porque fica na tua, rapaz. Te segura na palavra e te salva, homem. É isso aí, irmão. Eu sou mulher, mas não tenho desejo por homem. Te segura. Não quer nenhum dos dois, então. Pronto. Aí Jesus diz que tem gente que se faz eunuco. Tem eunuco que se faz eunuco. Exatamente desse jeito aí. Ele, pela palavra,
respeitando, temendo a palavra de Deus, ele se sustenta. O caso do apóstolo Paulo, ninguém sabe se o apóstolo Paulo teve alguma mulher, né? Eu não sei dizer, porque a Bíblia não fala nada, mas depois que ele aceitou Jesus, não teve não. Pensa num homem que ficou seguro na palavra. Então é assim, nós precisamos nos esforçar para salvar a nossa vida. É isso aí. E quem tem a sua mulher, que fique só com ela. É complicado isso aí, irmão. Não é para andar com qualquer um, não é assim não. Ah, mas os reis faziam isso. Ah, nós estamos no Novo Testamento. Nós estamos nos ensinamentos dos apóstolos, que receberam de Jesus. É isso aí. Então não vá olhar para trás, não. Né? Então veja aqui, eu quero ler aqui a palavra do Senhor, que encontramos aqui em Josué, capítulo 24, e o versículo 14, que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Joga fora, irmão, os deuses. O que é o teu Deus? Sei lá. Não é obrigado a ser uma imagem de escultura, mas pode ser um ídolo qualquer aí. Um ídolo que dá mau exemplo na Bíblia, que não obedece à Bíblia, à palavra de Deus. E você idolatra esse negócio aí, né? Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser quem for. Não, mas é um cantor, é não sei o quê, pode ser quem for, irmão. Aí ele está dizendo aqui que para você deitar fora, jogar fora isso aí, tirar da tua mente. Não é para você, embora você não tenha em casa, que você vai ter aí um ídolo aí, que é desobediente a Deus, você concorda com ele. Se você, não, mas eu não concordo muito com o que ele diz, mas eu gosto dele, né? Aí eu faço menção da sua maneira de viver, então eu estou do mesmo lado. Eu estou a favor. Então não é para você jogar fora ele. Como? Não, você tira da tua mente. Larga de seguir. Vai seguir ao Senhor, rapaz. É isso aí. Aí ele diz, por que ele diz da além do rio? É que é antes onde eles atravessaram o Jordão, é do outro lado do rio. Que eles vieram do Egito, 40 anos no deserto ali, e atravessaram ali o rio Jordão para o outro lado. Então, tá além do rio, lá no Egito, ele está falando aqui, né? Da além do rio. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Irmão, é muito sério isso aqui, né? Com verdade. E deitai fora os deuses, com D minúsculo aqui, irmão, os deuses, né? Aos quais serviram vossos pais da além do rio, antes de atravessar o rio, lá fora, né? E da além do rio e no Egito, e servia ao Senhor. Agora, a partir de hoje, serve ao Senhor, rapaz. Aí ele diz aqui, Josué já velho aqui, irmão. Há pouco velho ali, dando fazendo uma pregação, né? Como nós estamos pregando aqui hoje. Mesma coisa. Ah, mas era naquele tempo. Não tem negócio de tempo, não. É você hoje. Ah, rapaz, daqui a pouco, cadê tu? Cadê Josué? Cadê Moisés? Cadê Elias? Cadê João Batista? Cadê o apóstolo Pedro? Apóstolo Paulo? Cadê eles? Então eles fizeram a parte deles, irmão. É a vez sua, deixar escrito aqui, está aqui, ó. Para exemplo nosso, exemplo de depois de nós. A sua verdade se estende de geração a geração. A sua palavra se estende. Mas a minha vez é agora, não é depois que eu morrer, não. Quer dizer, se eu deixar passar essa minha vida aqui, eu não obedeci a palavra de Deus, eu vou pro inferno.
Isso não tem dúvida alguma, não, no meio disso aí. Por quê? Porque Deus é ruim. Não, negativo. O ruim é eu. Eu tenho que culpar eu mesmo, eu tenho que permitir que a palavra me julgue, rapaz. Quando eu permito isso, eu enxergo o erro. Mas se eu não permitir, sabe aquela coisa de você não aceitar o conselho de ninguém? Você não meditar no conselho dos outros? Você não aceitar a ideia dos outros? Você quer ser o campeão? Você quer ser a soberba te cobre, a soberba te redoma, sei lá, te conduz. Com isso você não aceita nada. Então até o salmista Davi, né, o rei Davi, ele fala aqui no Salmo 19, ele fala aqui uma palavra, irmão, que é muito importante para nós. Eu não vou saber dizer direitinho, mas no Salmo 19 e o versículo 13, olha aqui o que diz aqui. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Ou seja, da soberba me guarda, me livra disso aí. Porque assim eu estou me livrando de grandes transgressões. A soberba te leva a transgredir, te leva a rejeitar o Senhor, te leva a pecar contra o Senhor, a não aceitar o conselho do Senhor. A palavra que salva, a palavra que é a favor de você. Então, voltando aqui, Josué 24, versículo 14 eu li, olha o versículo 15 aqui, o que diz. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, a que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então veja aqui que não importa, irmão, o que os outros vão falar. Sabe aquela coisa, o evangelho, ele é para todos. Jesus diz que não adianta acender uma luz e colocar debaixo de um balde, debaixo da cama, mas sim no velador, ou seja, no teto da casa, num canto alto, que dê de iluminar a todos que entram na sala, no ambiente. Ou seja, tu recebeu a palavra de Deus, tu tem que irradiar essa palavra, tem que semear essa palavra, tem que dizer para as pessoas. Mas também não vai importar, tu vai perder a calma, ou se estressar, ou perder a tua própria vida, contato com Deus por causa dos outros. Não, você tem que cuidar primeiro de você, depois dos outros. Então veja, é o caso de Josué, de rapaz, é vocês que sabem. Se vocês quiserem servir os outros deuses aí, esses deuses que os pais serviram ali além do rio, ou os deuses daqui, da onde nós estamos, desse lado aqui, dos amorreus, é problema de vocês. Agora, eu sei de certeza que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele diz minha casa, ele está dizendo da família dele, mas é aquela coisa, irmão, que não importa também se dentro da casa dele tiver alguém que não queira. Ele não vai se desviar por isso. A casa serve. Sabe aquela coisa que eu estou dentro da minha casa, o meu marido não quer servir a Deus, ou a minha esposa não quer servir a Deus, ou meus filhos não querem servir a Deus, ou nem, sei lá.
Aí você serve. Não, eu aqui. Quem é que manda na casa? Se for você, que é o cabeça, você bota ordem nesse negócio. Não, aqui dentro eu não aceito, aqui é um altar de Deus. Eu não aceito coisa da parte mundana, maligna, não. Aqui dentro quem manda sou eu, a responsabilidade é em ti. Mas se você não manda na casa, irmão, você manda nos teus ouvidos, você manda nas tuas atitudes, no teu palavreado, você manda em ti mesmo. Então, no teu pedacinho que você tá, que é responsável, que você é responsável, você habita Deus lá, faz com que Deus habite lá. Você teme a Deus, você segue ao Senhor naquilo que você pode dominar. Claro que está sobre a tua responsabilidade. Então é assim. Jesus, ele disse, vocês cuidam que eu vim trazer paz ao mundo, senão dissensão, ou seja, divisão, contenda entre pessoas. Por quê? Aí ele prossegue dizendo, a partir de hoje tem 5 divididos numa casa. 2 contra 3 e 3 contra 2. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra e sogra contra nora. Então você vê que aí outra hora Jesus disse, quando falando de arrebatamento, falando de ressurreição, da vinda do Senhor, o dia do Senhor, do arrebatamento da igreja, ele diz, estão 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Não é que isso seja uma regra, mas é que tá todos 2 normal, capinando arroz, tá arrancando mandioca. Tu tá entendendo, irmão? Tem 2 trabalhando aí, cuidando, roçando pasto, correndo atrás dos bois em cima de um cavalo, sei lá o que você tá fazendo no campo, em cima de uma máquina, na soja aí, né? Colhendo soja ou plantando arroz ou milho, sei lá o que for. Aí é levado um e deixado o outro. Porque o desobediente fica. E o obediente vai. Agora não pode ir todo mundo, claro. Se todo mundo for crente lá. Então veja. Hoje eu posso dizer, estão 2 pilotos, um piloto e um copiloto no avião, será levado um e deixado o outro. Eu posso dizer isso hoje. Jesus disse, estão 2. Ele falou em 2 mulheres como que fosse. 2 no moinho, moendo, ou seja, pisando um arroz aí, um milho qualquer, será levado um, deixado outro. Então, 2 numa cama, ou seja, marido e mulher, será levado um, deixado o outro. Ou vai os 2, ou fica os 2. É assim. Não é uma regra, mas ele disse no sentido de que você está no meio dos salvos e você está no meio dos não salvos. Vocês estão vivendo uma vida normal ali, carnalmente. Mas você tem que, o teu pedacinho tem que ser santo. Se uma pessoa, você está pilando arroz ali com uma pessoa, vamos dizer, como ele falou, está no campo, você não pode estar concordando com as ideias dele. Se ele é mundano, irmão, se ele não quer Jesus, não é para você concordar com ele. Não. Você se desviar e ir na conversa do ímpio, conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores. Não, não pode não. Não, aqui não, meus ouvidos, eu não quero ouvir isso aí. Então você continua salvo. Jesus veio, o pau caiu em cima de ti, um raio caiu, tu caiu do cavalo, quebrou a cabeça, a cobra te mordeu, sei lá, qualquer coisa, irmão, que acontece todos os dias. Aí você vai para o céu. Agora você concordando com os outros. Não pode. Então você tem que ser salvo aonde você estiver. É preciso você dizer, eu e minha casa. Agora, quem está dentro da casa é problema dele. Se ele não quiser, é problema dele. Num rádio desse aqui, irmão, nessa TV que eu estou aqui gravando, eu estou no rádio aqui, ó. Eu tenho que botar moral, tá? Deus entregou, foi para mim. A responsabilidade é minha. Se eu botar aqui música mundana, comercial, aí falando de coisas que desagradam a Deus,
é problema meu, vou para o inferno. Mas se está na minha responsabilidade, eu estou fazendo isso aí, irmão. Misturando as coisas de Deus, banalizando o evangelho. Então, não, aqui não, pera lá. Aquilo que eu posso dominar, que está no meu alcance, é santo. Não, aqui é assim, dessa forma. É do jeito que a palavra de Deus diz. Então veja que é dessa forma, irmão. E você é criticado por isso. Você paga um preço por isso. Jesus não pagou? Por ser direito? Ou mataram Jesus porque ele era ladrão? Porque ele era, sei lá, alguma coisa qualquer de ruim? Assassino? Mas quando? Mataram porque ele era bom. Perseguiram porque era bom. E ele diz, vamos até ler aqui rapidinho, está até acabando o tempo aqui já. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos aqui, Mateus capítulo 5 e o versículo, me parece que é o 11. Versículo 11 e 12. Olha o que diz. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, pelo evangelho, por ser direito, por fazer a coisa certa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Claro. 1 Pedro. Vamos aqui, 1 Pedro. Primeira carta universal do apóstolo Pedro. Capítulo 2 e o versículo... Não é 1 Pedro não, irmão. Vamos aqui. 1 Pedro, 2 Pedro, aqui mesmo. Aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Responder com mansidão, com temperança, Aqueles que pediam a razão. Por que vocês têm essas fés, acreditam nisso? Então, responder. Aí ele diz no 16. Tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. É desse jeito. Aí quantos não falavam mal de Josué? Rapaz, esse cara quer mandar em nós agora, a partir de agora. Josué diz, não, vocês que escolhem aí, rapaz, se quiser seguir esses deuses aí, desses demonhados aí, pode ir atrás agora. Eu e a minha casa, eu sei quem eu estou servindo. Claro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você pode fazer da sua casa, aonde é a tua casa? Não, que eu moro aqui, tem muita gente aqui, são 10 irmãos, tem uns pais, tem tudo, são desobedientes a Deus. E eu sou crente. Tá, mas tu não tem o teu quarto? Tu não tem o teu trabalho? Tu não tem... Santifica esse negócio lá onde tu manda. Tu vai comer, senta na mesa com eles, ninguém ora, mas tu ora. Fecha o olho ali, Jesus, obrigado por esse alimento. Deus do céu, abençoa. E deixa pra lá, irmão. É assim. Santifica tu, eu e a minha casa, aonde eu estou. É isso aí. Que Deus possa achar lugar em você para te abençoar. Se você servir ao Senhor, as bênçãos do Senhor te alcançam. Pode ficar certo. Na saúde, na prosperidade, em tudo Deus é bom. Não falta nada, não.
Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Pela tua bondade e misericórdia, estamos aqui, Senhor, falando do Evangelho, do poder do Evangelho, o poder que há nessa palavra de salvação, de libertação, o poder que traz, meu Deus, o entendimento, traz o mistério, meu Deus, para nós compreender as riquezas da tua salvação, a importância que é seguir ao Senhor, servir ao Senhor. Deus abençoa todos os ouvintes, os telespectadores, as pessoas que nos assistem, nos ouvem. Meu Deus, sê com eles, pá. Ajuda essas pessoas fortalecendo, dando essa compreensão, esse entendimento da situação, de como se encontra no mundo espiritual. Abre a mente e faz compreender. Abençoa dando sabedoria, dando saúde, dando prosperidade também. Ajuda em tudo e abençoa em tudo nós já damos graça, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.